Palavra de vida eterna de terça-feira, dia 15 de dezembro. Palavra de Deus hoje do Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32. Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós no caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Palavra de Deus hoje, nesse tempo do Advento, tempo de preparação para o Natal, um convite à conversão e também um convite à confissão sacramental. Jesus hoje nos traz essa imagem de um pai com 2 filhos. Chama os 2 para o trabalho. O primeiro vai dizer: Eu não quero. Depois muda de opinião e vai. O segundo diz: Sim, Senhor, eu vou. Mas não vai. Aqui nós temos a realidade, no contexto de Jesus, daqueles que a princípio diziam seu sim. A imagem dos sumos sacerdotes, dos anciãos do povo, dos fariseus, os líderes religiosos, a princípio homens religiosos, cumpridores da lei, né? Ritualistas, homens de Deus. Portanto, diziam seu sim. Quando João Batista vem e começa a pregar a conversão, a mudança, começa a anunciar a vinda do Messias, eles não acolhem João Batista. Consequentemente, também não acolhem Jesus. Então, aquilo que a princípio era um sim, tornou-se um não depois, porque não reconhecem em Jesus o Salvador. Então, a princípio, é como este filho que diz: Eu vou, sim, sim, Senhor, mas depois nega, não vai. Já os publicanos, as prostitutas, aqueles tidos como pecadores, e aqui entra eu, você, a princípio negam, aqui com a sua vida, uma vida de pecados, né, um caminho errado, mas são sensíveis ao convite de João Batista para a conversão, para a mudança. E quando Jesus vem, eles aderem de uma forma à proposta de Jesus, que acabam então dizendo o seu sim. A princípio, negam com a sua vida em pecado, mas depois acolhem e acabam dizendo sim. Ou seja, é um caminho de conversão. Um caminho de conversão. Os sacerdotes, anciãos do povo, os fariseus, os líderes religiosos, coração fechado, não foram capazes de se abrirem à novidade de Deus. Hoje a palavra de Deus vem convidar você para ser mais sensível a esse chamado à conversão, à mudança. Ser mais sensível ao chamado e dizer também o nosso sim. Diariamente o nosso sim possa ser de fato sim. Aqui o primeiro filho disse não, depois foi.
O segundo disse sim, depois não foi. Que o nosso sim possa ser sim. E um sim diário. Possamos dizer sim ao chamado de Deus e trabalhar e fazer a nossa parte, cumprir a nossa missão e fazer acontecer. Que essa palavra então nos ajude aí no nosso processo de conversão, de amadurecimento de fé, de fortalecimento pessoal e espiritual. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.